Brasil pede o fim do domínio comercial do dólar americano. Chega! Não aguento mais esse negócio de dólar por aqui. Eu quero negociar em real ou em outra coisa. Eu quero um papel diferente, de outra cor. Não quero aqueles papeizinhos verdes americanos. Então, nosso querido presidente foi lá na China e meteu o louco. O presidente do Brasil pede fim do domínio comercial do dólar americano. Olha só, apesar de todo mundo criticar, e a gente não tá falando de política aqui, né? Nesse canal não serve para falar de política brasileira, falamos da política externa, que é mais fácil, porque tem todo mundo de vários times aqui assistindo. Mas o Lula, quando ele fala, as pessoas escutam, ele é um porta-voz, sempre foi um porta-voz do mundo, né? Teve um sucesso anterior que teve um sucesso para ele, né, na carreira internacional, e agora ele está falando contra o dólar. É um porta-voz da crítica ao dólar nesse instante, onde os estados estão questionando o dólar. Juntando a uma série de vozes ecoando sentimentos, o presidente do Brasil pediu o fim do dólar americano no comércio internacional, do domínio comercial internacional. Especificamente, pediu aos países em desenvolvimento que trabalhassem na substituição da moeda americana pela sua. O que é muito interessante. As reservas brasileiras estão em quê? Estão em dólares. Aí os Estados Unidos vão e aumentam suas dívidas e imprimem mais dinheiros, o que significa que as nossas reservas aqui, que estão em dólar, elas se desvalorizarão. Apesar do dólar ser a base do mundo, a reserva monetária do mundo, eles abusam desse poder. E eles exportam a inflação para os outros países e complicam a situação dos outros países. Então, nossas reservas, em torno de 300 bilhões, tá falando, olha só, vamos substituir esse negócio todo aí por outras. As declarações chegam ao lado de Pequim, esforços recentes para diminuir a prevalência do dólar americano no comércio global. Lembrando, Brasil e China fizeram um acordo onde as negociações internacionais poderão ser feitas em yuan, sem passar pelo dólar. Tem até um banco aqui no Brasil que vai fazer esse câmbio, essa conversão. Inversamente, os BRICS também, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, estão desenvolvendo sua própria moeda para ajudar nesse esforço de complementar o destaque do dólar. Ou seja, os BRICS estão prestes a desenvolver sua própria moeda para não depender mais do dólar americano. Do mesmo jeito que a Europa criou o euro para os países utilizarem, os BRICS querem criar sua própria moeda para negociações internacionais. Tá todo mundo unido aqui, ó. Aí, daqui a pouco surge o Capitão Planeta, né? Desse monte de gente colocando a mãozinha aqui. Certeza que o Capitão Planeta vai surgir. Toda noite me pergunto por que todos os países precisam basear seu comércio no dólar. Então o cara não consegue nem dormir mais. Nosso querido presidente não dorme, ele tá se perguntando todas as noites. Por que não podemos negociar com base em nossas próprias moedas? Por que não podemos? Por que dependemos do dólar americano? Porque será a última moeda a morrer, né? Obviamente, eles têm o poder da economia e o poder das armas. Então, eles têm uma moeda com um grande arsenal militar atrás. E pode ser a última moeda a colapsar. Quem decidiu que o dólar era moeda após o desaparecimento do padrão ouro? Bom, foi um acordo, né, em 71, quando o Nixon acabou com tudo. Ele foi lá na Arábia e falou, vamos fazer um petrodólar por aí? Vocês só podem negociar petróleo através dos dólares. E aí isso foi estabelecido para o mundo. E aí o padrão do dólar continuou. Os caras sempre têm um passo à frente, né? O dólar sempre ganhando terreno. Então, o presidente junta-se aos esforços chineses para diminuir a dependência internacional do dólar americano. Além disso, o Pequim aumentou sua promoção ao uso do renminbi, o yuan, para certas negociações transfronteiriças de commodities, afirma o relatório. Mas eu acho interessante que o dólar está sendo contestado. E os BRICS, não sei se vocês acompanharam, eles passaram pela primeira vez o PIB dos países desenvolvidos. Então, os BRICS estão produzindo mais do que os países desenvolvidos. Os países de desenvolvimento estão mudando, ou seja, eles estão com a corda toda. Eles produzem as commodities, eles produzem as coisas. Então não queremos mais ficar nesse sisteminha aí, onde pode ser desvalorizado. Mas eu acho que não é isso. O maior problema é o que aconteceu com a Rússia. A Rússia tinha reservas, não sei quantos bilhões e bilhões de dólares. E do nada, um país com 6 mil bombas atômicas foi desligado. Um país com 6 mil bombas atômicas foi desligado o poder de movimentar os seus dinheirinhos. Porque os Estados Unidos decidi que você não vai mexer mais no seu dinheiro. Pronto, acabou. E aí os países, poxa, a gente vai ficar submisso a isso? Sanções internacionais? Tanto que um político americano deu uma entrevista na semana passada, dizendo, em 5 anos não teremos mais poder de sanção contra Brasil e China, porque eles vão negociar em suas próprias moedas. Qual é o poder que vamos ter em relação a isso? Gold Telegraph postou o seguinte, grandes movimentos estão em andamento. O presidente do Brasil disse que apoia a ideia dos BRICS apresentarem uma alternativa para substituir o dólar no comércio exterior. Mais e mais detalhes estão começando a aparecer. Aprendemos recentemente que commodities, incluindo ouro e outros, como elementos de terras raras, poderiam apoiar a moeda de reserva dos BRICS.
Voltando a uma moeda lastreada, apesar das brincadeiras, temos que entender qual é o posicionamento. Eles querem uma moeda com um real lastro. Estamos vivendo uma época que nunca foi vivida na história da humanidade. Todas as moedas fiat não têm nenhum tipo de lastro. É lastro em vento, lastro na confiança do político. Acho que a Suíça tirou o seu lastro com o ouro da sua própria moeda. Eles tinham lastro em ouro. A moeda da Suíça tinha um lastro em ouro até 1990. Acabaram com o lastro lá. Estamos vivendo uma época onde não existe mais nenhum tipo de lastro. E vimos o que aconteceu com o mundo. Sempre períodos de bolhas, períodos de crises e destruição do poder econômico, principalmente para os países mais pobres, que sustentam os países ricos, né, que exportam a inflação para a gente. Agora, é uma tentativa de contestar essa dominância. Vamos tentar fazer uma moeda aí lastreada. Acho interessantíssima essa ideia, mas precisamos ver na prática, né? Estamos vendo a história acontecer diante dos nossos olhos. A Aliança dos BRICS recebeu interesse de mais de uma dezena de países em ingressar no bloco. O pessoal quer realmente que isso aconteça. Entre países, esses países são potências de commodities. É assim que uma redefinição monetária se parece. Vamos ver quais serão os próximos capítulos.